Olá amigos, bem-vindos ao canal Tubtécnica. Hoje na bancada temos um amplificador de guitarra IPAMI, modelo desconhecido, que estava com um pequeno problema na fonte de alimentação, com uma intermitência. Isso já foi resolvido, né? E tentando buscar informações, maiores informações sobre esse aparelho, tentando buscar o esquema na internet, eu tive dificuldade em encontrar. Esse aparelho, supostamente, ele é um clone de algum outro modelo estrangeiro, né? E o aparelho mais próximo que eu consegui obter um esquema foi o Univox modelo U45B. Vamos dar uma olhada no esquema desse aparelho especificamente. Aqui nós temos uma visão geral do circuito do Univox, o 45B, e a gente pode notar que o conjunto de válvulas é o mesmo, né? Aqui nós temos a retificadora, que é a 6x4, a saída é um push-pull de SL82, 6BM8, né? Que é uma válvula triodo pentodo, uma válvula dupla. Essa aqui são as duas seções da SL82, que são usadas na pré-amplificação no divisor de fase. E aqui nós temos a 12AX7. O que acontece é que a única informação que eu pude obter desse aparelho especificamente, que está aqui, foi através dos transformadores, né? Através da numeração dos transformadores. Vamos dar uma olhada aqui nos transformadores de força, transformador de saída. Aqui a gente pode ver que o transformador de força é um transformador Wilcasson modelo 7068. Excelente transformador da Wilcasson, que era uma grande fábrica, né? E aqui nós podemos ver, vamos dar uma olhada no manual no catálogo da Wilcasson para ver as especificações desse transformador. Aqui a gente pode ver que ele é um transformador que na alta tensão tem um enrolamento de 600 volts com derivação central, quer dizer, 300 mais 300. A corrente desse transformador é 60 mA, um enrolamento de 5 volts, 2 amperes, e um enrolamento de 6,3 volts, 2 amperes, e ele também é um transformador com primário universal, né? Tem várias voltagens para ser escolhidas conforme o que a rede fornecia no local, né? Bom, só que aí tem um problema. A corrente desse circuito do Univox U45B e, consequentemente, desse clone, a corrente de filamento de 6,3 volts, ela está muito mais alta que a capacidade desse transformador, que é de só 2 amperes. Vamos dar uma olhada aqui no total da corrente que é solicitada. Aqui nós temos um resumo da corrente que cada válvula puxa do circuito de 6,3 volts, do enrolamento de 6,3 volts. Aqui nós temos a SL82, que cada válvula puxa 0,78 ampere vezes 2, nós temos 1,56. A SC83, conectada para 6,3 volts, ela puxa 0,3, e a 6x4 ela puxa 0,6. Quando a gente soma essas correntes, nós temos 2,46 amperes. O problema é que o Wilcasson, em 6,3 volts, é um transformador de 2 amperes. E não é uma coisa muito recomendável você ultrapassar a corrente que é fornecida por um enrolamento num transformador antigo, né? O material que era usado para isolar, enfim, né? É um material mais frágil e que estaria mais sujeito a dar problemas, né? Vamos dar uma olhada no esquema original para a gente contemplar, fazer uma comparação com essa situação que a gente vê aqui. Aqui nós podemos ver que o enrolamento de 6,3 volts do Univox, ele tinha capacidade de corrente de 2,5 amperes e não de 2 amperes. Então, o que pode ser feito nessa situação é substituir a retificadora, que é uma 6x4, a gente substitui ela por uma 5Y3, já que esse transformador está com enrolamento de 5 volts sem uso. Então vamos dar uma olhada no chassi para a gente ver qual é a situação.
Aqui nós podemos ver a parte de baixo, né, do transformador Wilcasson 7068, e aqui são todas as conexões, e aqui nesse canto nós temos a conexão de 5 volts. Como pode ser observado, ela foi isolada e está sem uso, né? Então a gente utilizando essa conexão e colocando uma 5Y3, a gente vai poder aliviar, né? Dar uma margem de segurança para o enrolamento de 6,3, que, como eu disse, esses transformadores antigos, não é muito bom você abusar deles, né, porque eles não são tão resistentes quanto os transformadores modernos, né. Então a gente vai proceder à substituição e depois a gente volta para fazer algumas medições do resultado, né. Bem, aqui nós já podemos ver a modificação e a redistribuição dos capacitores, né? Aqui nós temos a nossa 5Y3, ela está conectada, como foi dito antes, ao enrolamento de 5 volts, né? 2 amperes do transformador Wilcasson. Dessa maneira, o enrolamento 6,3 ele fica só com um total de aproximadamente 1,85 amperes, quer dizer, está um pouco abaixo da capacidade dele de 2. E isso ficou perfeitamente de acordo com o que a gente imagina que deva ser, né? Quer dizer, ficou de acordo com a especificação desse transformador. Aqui nós recolocamos os capacitores nessa posição aqui, que estava bem melhor do que tinha os capacitores pendurados aqui em cima do transformador e os outros também pendurados aqui. Isso também foi refeito e também nós trocamos esse resistor aqui de 47K do circuito de trêmulo, que ele estava aberto e dessa maneira o circuito de trêmulo não estava funcionando. Outra coisa foi esse capacitor que é colocado na entrada de AC, né, como um filtro contra ruídos, né? O capacitor original era um capacitor de poliéster de 400 volts e é sempre bom, nesse caso, na falta de capacitores de segurança, que aqui no mercado brasileiro a gente praticamente não encontra, é melhor colocar um capacitor com valores de voltagem muito altos, né? Assim, dessa maneira ele com certeza vai sobreviver, né? Esse capacitor aqui é um capacitor de 1.600 volts, e dessa maneira a gente fica mais tranquilo quanto à sobrevivência dele, né? Vamos dar uma olhada nessa questão do transformador Wilcasson e falar um pouco dessa opção que esse aparelho fez em utilizar esse modelo aqui. Bem, esse aqui é um Xerox, eu fiz uma ampliação do catálogo Wilcasson mais antigo, que é um catálogo que vocês podem encontrar nesse livro aqui, é um livro de 1970, vocês podem encontrar no sebo, se vocês tiverem sorte, tem vários circuitos. Isso foi publicado pela editora da revista Antena e tem uma coletânea de circuitos, né, que para o montador é interessante muitas vezes experimentar, né. Então, no final desse livro você tem o catálogo Wilcasson, dessa época, né, de 1970, com toda a linha, que era uma linha bastante grande, bastante diversificada, que a Wilcasson tinha, né. Então aqui, o que a gente repara, essa é a primeira página, né, desse catálogo, esses são os transformadores de força. Então nós temos aqui essa série, a série 7000. 7000 por conta da montagem, que é essa montagem aqui, com os terminais na parte de baixo, quer dizer, um transformador que fica na posição horizontal, fica deitado, e você tem os terminais de conexão na parte de baixo. Então eles chamavam isso de montagem F. Então essa montagem F, a designação dos transformadores, o segundo algarismo da esquerda para a direita designa a corrente, o segundo ou terceiro, na verdade, né? Então você tem aqui, todos esses aqui começam com 60. Eles começam com 60 porque a corrente de secundário de alta tensão é de 60 miliamperes. Depois ele passa para 80, então esses aqui são de 80 miliamperes, depois de 100. No caso desse clone, desse aparelho, que foi um clone do Univox, o transformador que eles deveriam ter escolhido teria que ser pelo menos esse modelo aqui, esses modelos a partir do 7100,
que dão 100 miliamperes. Por quê? Porque eles têm um secundário de 6,3 de 3 amperes também. Então eles fizeram essa escolha, ficou uma saia justa, né, em termos de corrente, na verdade ultrapassando o que está especificado pela fábrica. Então, nesse sentido, foi uma das razões que nós optamos por trocar a retificadora para não sobrecarregar o filamento de 6,3. Então, os transformadores Wilcasson, essa numeração antiga deles tem uma lógica muito boa, né? E você sempre pode, se você por acaso encontrar, você pode se orientar por essa lógica, né? Depois a numeração mudou, perdeu essa indicação, né, da capacidade de corrente no secundário, mas os modelos mais antigos têm essa numeração e é uma maneira da gente se guiar na hora de escolher, né, caso a gente tenha a sorte de encontrar algum, né. Aqui nós temos um esboço da fonte de alimentação tal qual como ela foi encontrada. Aqui nós temos a válvula 6x4 e do cátodo dela nós temos um resistor de 47 microfarads. Aqui colocaram dois resistores de 4.7K em paralelo para obter um valor próximo de 2.200, né? Aqui nós temos, após esse resistor, na segunda parte do filtro, nós temos um capacitor de 10 microfarads e um resistor de 10K e aqui outro capacitor de 10 microfarads. Nós temos algumas observações a fazer a respeito desse arranjo e nós vamos mostrar a folha de dados da válvula 6x4 para a gente se orientar. Bem, aqui nós temos uma página do Manual GE sobre essa válvula 6x4 e a gente pode observar que, no caso, o capacitor de entrada, no circuito de choque de filtro com capacitor de entrada, o valor do capacitor é de 10 microfarads. Ali foi colocado um capacitor de 47 microfarads. A válvula só não entrou em curto por conta da resistência do primário de alta tensão, que era em torno de 200 a 220 ohms. Então é sempre bom a gente respeitar esses valores se não quiser colocar em risco a nossa retificadora, né? E um outro parâmetro importante que o manual do GE sempre traz, e outros manuais muitas vezes não têm, é a queda interna. Quer dizer, toda a válvula retificadora ela tem uma queda interna de voltagem. No caso da 6x4 é de 22 volts. E isso vai ser importante quando a gente fizer a substituição pela 5Y3, né? Porque isso altera a voltagem na saída da retificação, né? Bem, aqui nós podemos ver o chassi, né, já com a modificação do soquete octal para a retificadora, né? E essa válvula aqui é uma 5Y3 verdadeira, né? Uma válvula americana e quando nós testamos, essa questão da queda interna da voltagem, ela apareceu, né? Então, o mais B, que estava com o valor de em torno de 282 volts, caiu para em torno de 255, usando essa válvula, que é realmente o que a gente esperava dessa retificadora de aquecimento indireto. Então, nós tínhamos a opção de usar uma válvula 5Y3 russa. O que acontece com essa válvula, ela é vendida como 5Y3, é uma excelente válvula, todo mundo usa, né? O que acontece é o seguinte, essa aqui na verdade é uma válvula, é uma retificadora de aquecimento indireto, ela tem um cátodo. Inclusive os valores dela são muito próximos de uma 5V4, né? Então, o resultado usando essa válvula foi que a voltagem ela volta a ter o mesmo valor de antes, que era em torno de 272 volts, porque a queda interna de voltagem dela é similar a 6x4, que é similar a 5V4, né? Então, nesse sentido, é uma boa opção, foi uma boa opção nesse caso, né, especificamente, né, do que usar uma 5Y3 verdadeira, né? Nós obtivemos dessa maneira a voltagem de mais B anterior, do mesmo jeito, não houve modificações. Só que agora, evidentemente, a gente está usando o enrolamento de 5 volts e não está sobrecarregando o transformador de força dessa maneira, né? Nós vamos fazer agora um pequeno teste
a respeito dessa queda de voltagem interna nas retificadoras com 3 válvulas diferentes. Aqui nós temos uma 5Y3 verdadeira, uma retificadora de aquecimento direto. Aqui temos uma 5V4 e a 5Y3 Ultron, uma válvula russa, né? Nós vamos verificar qual seria a voltagem com cada uma delas. Bem, inicialmente nós vamos testar com a 5Y3 original, procedência norte-americana, né? Vamos ver como a voltagem se comporta. Rapidamente começa a retificar, vai até em torno de 380 volts, e à medida em que as válvulas, principalmente as válvulas de saída, né, as SL82 começam a consumir, a voltagem vai caindo, né? Como pode ser visto, né, a tensão se estabilizou em torno de 258 volts. A tensão da rede hoje está um pouco mais alta, né? Mas esse é o valor que a gente obtém com a 5Y3 original, que é uma retificadora de aquecimento direto, que tem uma queda interna de voltagem de em torno de 50 volts, né? Agora nós vamos usar a válvula 5V4. É uma retificadora de aquecimento indireto, demora mais para aquecer, pelo menos 10 a 15 segundos, né? A tensão está subindo, ela vai de novo ao mesmo ponto da 5Y3 e à medida que o aparelho vai consumindo, ela começa a cair. E deve estabilizar mais ou menos em torno do mesmo ponto do que a 6X4, em torno de 282, 283 volts, dependendo da tensão da rede, né? Continua caindo, 288, mas é mais ou menos nessa faixa, né? Agora nós vamos testar com a 5Y3 russa. A tensão sobe rapidamente, né? Vai até o mesmo ponto, aproximadamente. E a tensão vai caindo, volta. À medida que o aparelho começa a consumir, a tensão cai e ela deve se estabilizar mais ou menos no mesmo ponto que a 5V4. A gente pode ver que é em torno de 282, 283, aqui no caso 284 volts. Se deixar um pouco mais de tempo, ela vai chegar nesse ponto, né? Isso mostra que essa válvula, na verdade, é uma retificadora de aquecimento indireto, porque a queda interna de voltagem dela é baixa se a gente comparar com a 5Y3 verdadeira, né, no caso, né? Então, para esse aparelho, ficou bastante conveniente, né, porque é uma retificadora de 5 volts, né, no filamento, e ao mesmo tempo ela tem uma queda interna menor, e o que possibilitou a manutenção do mais B no mesmo nível que a 6X4 que vinha sendo utilizada até então, né? Esse é o alto-falante que veio junto com a caixa. Eu sinceramente não sei se é original, mas esse é um alto-falante Philips, muito bom, alto-falante de Alnico, né? Com esse reforço, né? Esse cone. Dá um reforço nos agudos, é um alto-falante full range, aproximadamente em torno de umas 7 polegadas, aproximadamente 7, um pouco menos de 8 polegadas, né? Então, esses alto-falantes da Philips, é difícil encontrar informação sobre eles, né? Mas eu tenho um livro antigo da Philips, de 1954, cuja página está sendo mostrada aqui, que eles dizem que, nesse livro, afirma que os alto-falantes, nessa tabela mostrada, os alto-falantes de alta fidelidade têm uma impedância de 7 ohms e aqueles que não são de alta fidelidade têm uma impedância de 5 ohms. A resistência DC desse alto-falante é de em torno de 4 ohms.
Então, o valor de impedância geralmente é quase sempre mais alto do que o valor da resistência DC. Então, nós poderíamos dizer que esse alto-falante tem mais de 5 ohms, de 5 a 7 ohms, teoricamente, né? E com isso, ele vai conseguir uma boa transferência de energia, né, de potência, usando esse transformador Wilcasson, né, esse transformador que foi escolhido, né? Então, a gente pode, depois que nós terminarmos a instalação, nós podemos até verificar qual a potência que é transferida para esse alto-falante e para outras cargas também, por exemplo, como 4 ohms e 8 ohms, né? Nós realizamos uma medição para determinar tanto qual seria a impedância desse alto-falante, que é a impedância desconhecida, quanto a potência máxima que esse amplificador, na interação com esse alto-falante, ele pode fornecer. O esquema geral do dispositivo de teste é esse. Nós temos aqui um amplificador que está conectado a um gerador, gerando uma onda senoidal de 1 kHz. Aqui nós temos um miliamperímetro, ou amperímetro no caso, né, de corrente alternada, e aqui um voltímetro de corrente alternada. Os resultados que nós obtivemos para o ceifamento, né, no ceifamento da senoide, né, nessa interação desse amplificador com esse alto-falante, foram de uma voltagem de 6 volts e uma corrente de 1,1 ampere. Consequentemente, a impedância calculada seria a voltagem sobre a corrente, que seria aproximadamente 5,45 ohms. E a potência seria a voltagem vezes a corrente de 6,6 watts. A questão é que essa potência de 6,6 watts está abaixo do que esse amplificador pode dar. Esse par de SL82, ele pode dar até aproximadamente 10 watts. Isso mostra que há um certo descasamento de impedância entre a saída desse amplificador e esse alto-falante. Nós vamos fazer um experimento, nós fizemos, na verdade, um experimento, conectando a saída desse amplificador a diferentes cargas de 4 a 16 ohms, para verificar qual seria a potência transmitida, né? Vamos dar uma olhada nos resultados desse experimento. Aqui nós temos a tabela com o resultado do teste que foi feito. Nessa coluna nós temos a carga variando de 4 a 16 ohms. Aqui nós temos as voltagens que foram anotadas para cada uma dessas cargas. E aqui a potência obtida em cada uma dessas cargas, né? A potência calculada pela fórmula da voltagem ao quadrado dividido pela resistência. É bom a gente salientar que essas são cargas resistivas. No caso, o alto-falante é um dispositivo muito mais complexo e tem outras variáveis, né, que influenciam no resultado, né? Nós fizemos um teste com um alto-falante de 8 ohms e nós obtivemos a potência de 8 watts. Está abaixo, né, dessa potência com a carga resistiva, que é uma potência de 9,5 watts, mas está acima da potência que nós obtivemos com o alto-falante original, que veio junto com o aparelho. Porque, no caso, como havia dito, você tem outras variáveis, né, que influenciam no resultado, além da resistência DC, né? Nós vamos dar uma olhada no esquema, comparando, né, o esquema do Univox com esse do IPAMI, o esquema do estágio de saída, para a gente ter uma melhor compreensão desse fenômeno, né? Aqui nós temos os dois circuitos lado a lado, aqui é do Univox, e aqui nós temos o circuito de saída do IPAMI. E no caso do Univox, nós temos o primário de 10.000 ohms, que é o valor recomendado, né, para esse par de válvulas SL82, um secundário de 8 ohms e um alto-falante de 8 ohms. Quer dizer, existe uma coerência, né, total aqui. No caso do IPAMI, nós temos o primário de 5 kΩ, o secundário de 4 ohms e o alto-falante é o alto-falante que nós vimos, que nós medimos a impedância dele em torno de 5,45 ohms a 1 kHz. O que o transformador faz é acoplar essa impedância, né, do primário
a uma carga de valor muito menor. No caso aqui do nosso Univox é de 8 ohms, e no caso do IPAME, o secundário que foi utilizado é o secundário de 4 ohms, né? E o transformador ele faz o seguinte, ele acopla essa carga, esse primário, a essa carga que está conectada ao secundário. Mas ele, por outro lado, reciprocamente, essa carga que está no secundário, ela é refletida no primário. Então, nós vamos ver agora algumas fórmulas para a gente poder entender melhor esse processo. Aqui nós temos uma fórmula que mostra que a relação das voltagens entre o primário e o secundário é diretamente proporcional à relação entre o número de voltas do fio do enrolamento do primário em relação ao secundário, que é proporcional à raiz do quociente das impedâncias entre o primário e o secundário. No caso do Univox, o valor que nós obtivemos foi de 35,35. Essa é a proporção entre as voltagens do primário e do secundário. E no caso do IPAME, utilizando o secundário de 4 ohms, nós obtivemos esse mesmo valor. Então, como foi dito antes, a impedância do secundário ela é refletida no primário. E possivelmente essa é a razão pela qual, quando nós fizemos o teste com as diferentes cargas, que a carga de 8 ohms ela que foi a que produziu maior potência. Então, vamos voltar ao desenho anterior para a gente tentar compreender. Aqui nós temos a ilustração anterior, né? E a conclusão que nós chegamos é que a proporção entre o primário e o secundário do Univox, no caso, sendo utilizado o secundário de 8 ohms, é igualmente proporcional à proporção entre o primário e o secundário do amplificador IPAME usando o secundário de 4 ohms. Então, ao se colocar um alto-falante de 8 ohms aqui, a impedância refletida no primário ela passa a ser de 10.000 ohms. No caso, nós fizemos o experimento com alto-falante de 8 ohms e nós obtivemos a potência de 8 watts, ao invés dos 9,5 watts que nós obtivemos com carga resistiva, né? Isso se deve ao fato de que o alto-falante é um dispositivo complexo e tem muitas outras variáveis que influenciam na impedância, na curva de impedância desse alto-falante. Vamos dar uma olhada numa curva típica de variação de impedância do alto-falante. Aqui nós temos um gráfico mostrando uma curva típica de impedância de um alto-falante versus a frequência. Então nós temos o pico na ressonância do alto-falante, nesse ponto aqui, e o valor varia bastante, né? À medida, inclusive, que a frequência aumenta, a impedância também aumenta. Então, o valor de impedância depende de vários parâmetros, né? Como foi visto. Se esse alto-falante estivesse dentro de uma caixa, sendo ela aberta ou modelo de base reflexo ou uma outra configuração, essa curva mudaria bastante também. Então, essa é a razão pela qual nós não podemos comparar diretamente com uma carga resistiva, né? Porque, como foi dito, o alto-falante ele tem outros parâmetros que influenciam no comportamento dele, né? A pergunta é, por que esse amplificador ele veio com esse alto-falante de 5,45 ohms? Ele foi um resultado do acaso? Esse alto-falante é um alto-falante original do aparelho? Ou essa configuração foi uma configuração intencional? É isso que a gente vai ver a seguir. Aqui nós temos um gráfico bastante interessante que normalmente não faz parte dos manuais de válvula, mostrando para a válvula 6AK6 os valores de potência, né, da potência entregue, da distorção de segunda harmônica, da distorção de terceira harmônica e da distorção total. Então, essa reta em vermelho é a carga recomendada, que é a carga de 10 kΩ, né?
Na verdade, essa carga recomendada representa um compromisso entre a potência de saída e a distorção. Geralmente, o valor escolhido é o valor de menor distorção, no caso, né? Então, o que acontece é o seguinte, se eu quisesse, por uma questão intencional do projeto, no caso um amplificador de guitarra, se eu quisesse obter uma variação na distorção para obter um determinado timbre, eu poderia variar essa carga para obter, vamos dizer, maiores componentes de distorção, por exemplo, de terceira ou de segunda harmônica, né? Se eu abaixasse essa carga, eu obteria um valor maior de distorção de segunda harmônica. Agora, se eu aumentasse a carga, a distorção de terceira harmônica, ela aumentaria. Então, a gente nunca vai saber se essa escolha do transformador Wilcasson 4512, que é um transformador que possui 5.000 ohms no primário, e a escolha desse alto-falante de 5,45 ohms de impedância é o resultado do acaso ou se houve uma intenção do projetista, né, no sentido de criar a distorção, porque nesse caso a distorção ela seria uma distorção desejada, porque se trata de um instrumento musical. E no caso, o resultado pode ter sido exatamente o resultado que foi buscado, né? A gente nunca vai saber, mas de qualquer maneira é um aparelho que produz um som muito bom e que a gente vai ver logo a seguir na demonstração sonora, né? O nosso trabalho foi concluído e aqui na vista traseira do aparelho nós podemos ver algumas das modificações que foram feitas. Aqui nós temos a nossa válvula 5Y3, a retificadora, no lugar da CX4. Nós acrescentamos o fusível também, porque esse aparelho não tinha fusível. É um fusível de 1 ampere, porque esse aparelho ele puxa no máximo funcionando em torno de 550 miliamperes. Então é um fusível de 1 ampere, é mais que suficiente para prevenir maiores danos no caso de curtos, etc. E aqui nós temos a nossa saída para o alto-falante, que através dessa tomada vai ser possível conectar um alto-falante externo de uma maneira mais fácil, né? E a gente vai terminar com a nossa demonstração sonora, como sempre, né? Eu tentei arrumar uma música que fosse mais próxima do tipo de música que esse aparelho vai reproduzir, quer dizer, basicamente guitarra, né? E vamos apreciar um pouco para ver o resultado final desse aparelho.